É possível dizer que existe uma visão conservadora sobre o fenômeno da miséria econômica? Também não. Assim, na média, você está falando? Os autores conservadores, eles tratam desse fenômeno Ah, da não, miséria econômica? assim, a gente tá indo para os autores conservadores, né? Os mais recentes, sim, até porque tem muitos fenômenos sociais e econômicos, desafios que se impuseram na vida da sociedade, que autores do passado ou não se preocupavam com isso, ou a realidade era muito distinta, né? A própria organização do Estado, os próprios serviços e responsabilidades que os estados do passado, que as organizações políticas tinham, eram bastante distintas do que nós temos hoje, né? Mas o próprio Scruton, que você citou, era um autor que tinha uma visão a respeito do progresso econômico, do desenvolvimento econômico, como sendo um dos elementos-chave para poder vencer a pobreza, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que existe uma separação interessante, né? Alguém inventou, eu não sei quem foi, mas se disseminou como uma praga, como uma erva daninha, uma expressão que eu detesto e combato vigorosamente, que é o tal do conservador nos costumes e liberal na economia, né? Que Quem é criou isso? Quem criou isso? eu não sei, enfim, mas o sujeito foi bom na frase, porque a frase pegou igual aquelas músicas dos anos 80, que entravam na rádio e você não conseguia esquecer a porcaria do refrão, né? Mas, de qualquer forma, é uma frase muito equivocada. Primeiro, porque você falar em conservadorismo de costumes, sem dizer que costumes são esses, você não está definindo exatamente o que aquilo é. E nenhum conservador, porque está vinculado ao presente, vai cair no erro de dizer, não, eu defendo todos os costumes. Isso é um contrassenso. Isso é uma posição anticonservadora. Porque o conservador, ele vive o presente, ele está vinculado ao presente e olha para o passado como um sábio conselheiro. Olhando para o passado como um sábio conselheiro, ele vai ver exatamente o que deu certo, o que não deu certo, para pegar aquilo que resistiu aos testes do tempo no presente, aprimorar, e aquilo que não é positivo, mas que também sobreviveu aos testes do tempo, eliminar ou reformar, se for possível de reformar. Então ele não vai conservar todos os costumes, porque tem costumes que são específicos de uma época. Eu nem vou dizer que são explicados ou justificados pela época, não é essa a discussão, mas são costumes específicos de uma época. Com os olhos do presente, a gente pode julgar se esse costume era certo ou não. Costumes que conservadores do século XIX, do século XVIII defendiam, às vezes até como sendo costumes conservadores. Mas o tempo passa. O conservador, porque está vinculado ao presente e porque tem esse passado, né, como sábio conselheiro, ele vai poder fazer uma análise e dizer, não, isso podia até ser um costume do passado, um costume que pelo menos uma parcela dos conservadores defendiam, mas do século XXI isso não faz o menor sentido. Então, conservador nos costumes é um erro assim, absoluto. E liberal na economia, aí é um outro problema. Os conservadores já há séculos são defensores da economia de mercado. Embora governos conservadores em países diferentes fizeram intervenções no mercado por razões X, Y, Z, que agora, no século XXI, a gente pode analisar se estavam certos ou errados. Mas não há um problema de uma perspectiva conservadora que o Estado faça intervenções, tá? A priori, entende? A gente pode, a partir do momento em que até um governo conservador colocar um tipo de intervenção, os conservadores acender a luz vermelha e dizer, não, mesmo você sendo um governo conservador, isso está errado. Isso já se mostrou fracassado no passado e você, governo conservador, está tentando trazer uma coisa que já se provou equivocada. Não pode ser feito. Mas, a priori, um conservador só vai ter algum tipo de prevenção numa determinada intervenção na economia, não há uma intervenção como faria um socialismo, uma social-democracia, um socialismo marxista. Não é esse tipo de intervenção. Mas já aconteceu tanta coisa no caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um grande laboratório de testes, né, de engenharia social, política e econômica. Então a gente tem um tipo de experiência negativa, de testes de coisas que deram errado, nessas três dimensões, social, política e econômica. E esse laboratório permite que um conservador hoje no século XXI consiga identificar, assim, tem um cardápio, né, imenso de coisas que já deram errado.
Em outros países com tradições conservadoras mais longas, o capital de erros dessas tradições é menor. Então, eles ainda podem se dar ao luxo de errar enfim, enfrentar as consequências desses erros, né? Uma outra coisa também, num país que enriqueceu durante séculos, esses países podem se dar ao luxo de errar, de cometer erros econômicos, seja lá a orientação política desse governo, e a capacidade de recuperação desses países é muito mais ágil do que a nossa. A gente, além de ter errado, a gente não enriqueceu durante séculos. A gente não teve essa grande experiência de uma liberdade de mercado que outros países tiveram. Eu não lembro exatamente quem falou isso, algum economista brasileiro, enfim, não vou lembrar, mas alguém que disse uma frase muito interessante. O Brasil criou um estado de bem-estar social antes de ter a liberdade de mercado que outros países que criaram esse estado de bem-estar social, como a Inglaterra, tiveram. Então, a gente começou a ter um estado gastador antes de ter uma sociedade próspera, né? Mas, enfim, o problema do liberal da economia é que, assim, conservadorismo é uma coisa, liberalismo é outra. Quando você diz liberal na economia, você necessariamente está assumindo toda a perspectiva liberal na economia. E a visão de liberdade de um conservador é distinta da visão de liberdade de um liberal. Então você não pode simplesmente dizer que é liberal na economia, porque senão a sua visão de liberdade conservadora ela muda para ser aplicada num determinado segmento. E isso também não existe, isso é um contrassenso. Então eu prefiro, embora eu saiba que conservadores americanos e britânicos usem essa expressão liberal na economia, existem autores que usam essa expressão, mas eu não gosto. Eu não gosto, não uso e incentivo os outros a não usarem aqui no Brasil, porque eu acho que é um uso inadequado do termo. Um conservador pode defender uma economia de mercado, pode defender liberdade de mercado, mas quando usa o liberal na economia, ele assume todo o pacote liberal para olhar o fenômeno econômico e para agir politicamente na economia. E isso eu acho que é um erro. Porque é de fato incompatível com o resto do imaginário conservador. É incompatível porque a visão que se tem de liberdade, a perspectiva de liberdade de outros assuntos de um conservador é distinta de um liberal. Para dar um exemplo assim, muito rápido, um liberal clássico e as versões mais radicalizadas desse liberalismo clássico, como o libertarianismo ou libertarismo, como queira traduzir, a liberdade, no fundo, é um meio, mas também é um fim. Então, a liberdade ela está sempre no horizonte de um liberal. No caso do conservador, a liberdade é um dos elementos que fazem parte dessa perspectiva conservadora, assim como a ordem, assim como a responsabilidade, assim como as virtudes. Então, não é um só. O liberal coloca a liberdade como esse meio, como norte, o conservador coloca a liberdade como sendo um dos elementos, um dos tantos elementos que compõem essa perspectiva conservadora. Quando você diz liberal na economia, então você está deixando de ser conservador, né, também na economia para usar uma visão restritivamente liberal. E por isso que eu considero isso um erro.